Olá, somos a TV Aribiri e hoje vamos conhecer juntos mais uma história pitoresca ocorrida nos rincões do nosso estado do Espírito Santo. Trata-se da Guerra do Calhau, ou Chacina de Barracão, ocorrida no ano de 1897, na localidade de São João de Petrópolis, também conhecida como Barracão, no município de Santa Teresa. E quem vai nos ajudar a contar essa história é o professor Francisco Holdi, o maior especialista nesse assunto aqui no estado do Espírito Santo. Nós estamos na localidade de Córrego Mangangá, onde a jagunçada de Barracão teve início a 1º de novembro de 1897, por volta das 23 horas. Essa propriedade pertencia à família Vivaldi, que se mudou para o Espírito Santo no ano de 1875. Entre eles estava um adolescente chamado Luiz Vivaldi, José Luiz Vivaldi, que se tornou mais tarde capitão da Guarda Nacional e subdelegado de polícia do distrito. Essas peças de madeira que integram este paiol são os últimos remanescentes da casa em que Vivaldi viveu e que foi demolida nos anos 50. E não sobrou nada do antigo sobrado, com exceção desses barrotes, né, e dessas vigas que hoje integram esse paiol. Segundo o professor Francisco Holdi, em 1897 houve um assassinato de um mineiro aqui na região de São João de Petrópolis. Feita a investigação do crime pelo capitão Vivaldi, não se apontou nenhum culpado. Nesse mesmo ano, no mês de outubro, mais um assassinato. Dessa vez, um outro mineiro de nome João Rodrigues foi morto e, mais uma vez, o capitão Vivaldi conduziu as investigações e não apontou nenhum culpado. Essa repetição de assassinatos sem nenhuma resposta das autoridades fez com que alguns amigos das vítimas ficassem revoltados com essa impunidade. Dentre esses amigos tinha um em especial, conhecido como José Calhau. Na realidade, o nome dele era José Rodrigues dos Santos, um mineiro que veio para essa região entre 1892 e 1893, vindo da cidade de Itinga, no Vale do Jequitinhonha mineiro. Ele se instalou aqui na localidade de Santa Júlia, onde hoje é o município de São Roque do Canaã. Em 1897, tinha um mineiro aqui com o nome de Calhau. E esse mineiro se revoltou, foi para Minas e juntou a turma dele lá, os capangas dele, e veio matando os italianos. Que os italianos falavam assim, arde saltapiante, dá ganho chupetado sulla crapa. Aí esse Calhau veio com o pessoal dele, matando os italianos, e mataram o Nono Perini lá em Barracão. Ele foi contar eles e mataram ele. Consta que Vivaldi disse na ocasião que matar um brasileiro era o mesmo que matar um porco. Então, Calhau voltou para Minas, arquitetou uma vingança, um plano de vingança, que foi consumado no dia 1º de novembro. Foi aqui que tudo começou, depois das 23 horas do dia 1º de novembro de 1897. O sobrado, logicamente, não existe mais. Ele foi demolido em meados do século passado, quando a família Fadini adquiriu as terras que outrora pertenciam à família Vivaldi. No dia em que o ataque foi realizado, ele estava com sua família no sobrado que fica aqui onde nós temos esta casa hoje, que pertence à família Fadini. O sobrado estava sendo construído, não havia portas no primeiro pavimento. Os bandidos entraram facilmente na sua casa, o renderam no quarto e depois houve uma sessão de tortura, não é? Ele sofreu chutes, socos, punhaladas
E quando eles perceberam ou sentiram que ele havia morrido, se aproximaram dele. Um desses jagunços se aproximou dele para cortar-lhe a orelha. Quando ele deu o golpe de facão, ele subitamente desviou-se. O próprio Calhau, segundo consta, se aproximou dele, apontou-lhe uma arma no rosto e atirou. Mais uma vez ele contou com a sorte, o tiro mascou, mas os bandidos não perceberam. Surpreendentemente, Vivaldi resistiu ao cerco. Ele atirou-se do segundo pavimento do quarto, onde estava, do seu sobrado. Foi trazido para cá pela mulher, onde recebeu os primeiros socorros. Vivaldi sobreviveu ainda muitos anos depois daquela escaramuça, depois daquela chacina de 1897. Ele faleceu há exatos 80 anos, no dia 26 de dezembro de 1939, com 83 anos de idade. Eles saquearam um imóvel e foram para a vila, que fica bem próximo daqui. Nós estamos em São João de Petrópolis, na sede da antiga Fazenda Pagani, em terras que hoje pertencem ao IFES, Campo Santa Teresa. Então, depois que os bandidos deixaram a propriedade da família Vivaldi, aqui nas redondezas, eles se dirigiram para cá e atacaram o imóvel, a casa comercial do seu João Pagani. No interior do imóvel havia uma pequena força montada para repelir um possível ataque, mas muitos acreditavam que esse ataque já não se concretizaria, porque nos dias que precederam o ataque havia uma série de boatos que foram sendo desmentidos, enfim. Muitos acreditavam que o ataque não ocorreria mais, mas eles acabaram então sendo surpreendidos. Os bandidos se posicionaram na frente do imóvel, fizeram uma série de disparos. Esses disparos atingiram 2 pessoas. O inspetor de quarteirão Isidoro Antônio da Silva e o lavrador João Frechiame. Eles foram feridos, mas ambos conseguiram resistir. Os bandidos daqui seguiram para a casa do escrivão Antônio Tironi, que também era professor. Lá fizeram uma nova série de disparos. Esses disparos atingiram a sua sogra. Depois eles regressaram para cá, roubaram o imóvel, saquearam o imóvel, depredaram o imóvel e encontraram um italiano que havia chegado há pouco tempo, por volta de 1895, chamado Giuseppe Benetti. Eles o encontraram escondido sob alguns arreios, é o que parece, e ele se tornou então a primeira vítima fatal do bando. Foi morto a tiros. Daqui então eles seguiram para o centro da vila de São João de Petrópolis, onde fizeram novas vítimas. Depois que os bandidos mataram Giuseppe Benetti, eles se dirigiram para cá e aqui eles assassinaram outras pessoas. O sapateiro José Perini, um tocador de tropas que foi chamado de João Vulgo Não Pode, empregado da família Galimberti, e o carpinteiro João Paulo da Silva. Antes de deixarem a povoação, eles incendiaram o cartório e destruíram todos os papéis que estavam ali guardados. Até hoje há pessoas que buscam documentos anteriores ao incêndio e não encontram. Todos eles foram destruídos. Naquela época, o escrivão do cartório era Antônio Tironi, cuja casa também foi atacada pelos bandidos. Meu pai, Francisco Paulo da Silva, Tico, sempre comentava comigo que aqui nesse lugar pacato de São João de Petrópolis tinha acontecido essa tragédia. E o avô dele, que é o João Paulo da Silva, uma das vítimas da chacina, ele se encontrava aqui
Nessa rua tinha uma vala e tinha uma ponte, onde o pessoal passava e ia num barzinho chamado Quebra-Galho. E que o avô dele, o João Paulo da Silva, a vítima da chacina, estava ali jogando baralho com os amigos. E chegou a turma do Calhau e nesse momento ele não conseguiu escapar. Ele saiu tentando escapar por essa via aqui e ali, entre a entrada do cemitério e aquela casinha, ele entrou naquela esquina ali e ali ele foi assassinado, caindo dentro da vala. João Paulo era meu bisavô. Os rumores, né, se espalharam pela região. A polícia investigou se havia algum grupo nas imediações do distrito com algum porte hostil, porém nada foi constatado. E o próprio Vivaldi convenceu-se de que nada ocorreria. Além de desconhecida das novas gerações, essa chacina ficou escondida até pelas autoridades locais aqui de São João de Petrópolis e pela população. O secretário de Segurança da época, que se chamava na época de chefe de polícia do estado, o Dr. Sérgio Loreto, era um cara polêmico, foi promotor de justiça, ex-prefeito de Santa Leopoldina. E esse cara, ele veio aqui exatamente representar os interesses do governo estadual, um governo republicano, exatamente para dar essa conotação de apenas um conflito entre pessoas e não dar nenhuma conotação de conflito racial ou de xenofobia. Tudo que o Estado não queria era um conflito social de repercussão nacional. A Guerra de Canudos, ela tinha acabado no dia 5 de outubro, apenas 20 e poucos dias antes desse ocorrido aqui em São João de Petrópolis. Então, a Guerra de Canudos foi uma ferida muito grande para o governo brasileiro. Então, não se podia falar mais em conflito social, em guerras sociais, porque o governo republicano queria reforçar essa nova fase. A República tinha apenas 8 anos. Meu pai conta que tinha o racismo aqui implantado, as pessoas de cor e os italianos viviam em conflito. E que aqui, em São João, teve época de até se sortear quem ia eliminar a pessoa que estava vindo de fora, principalmente as pessoas de cor. Só para você ter uma ideia de como era a política naquela época. A 4ª sessão eleitoral do município de Santa Teresa, aqui num distrito próximo chamado 25 de Julho, funcionava na sala de uma senhora que tinha um poder político local muito grande, chamada Marta Volcarte. E o próprio capitão Vivaldi, um dos personagens centrais dessa chacina, ele era filiado ao Partido Construtor, que era o partido do governo do estado do Espírito Santo à época. Então, não se queria nenhuma outra versão para esse fato, a não ser que tenha sido uma briga local, sem questão de xenofobia, sem questão de racismo. Esse Dr. Sérgio Loreto é um cara que teve uma história muito maior do que um simples investigador dessa chacina. Esse cara chegou a ser juiz federal, foi governador do estado de Pernambuco e foi, após os anos 20, um dos maiores perseguidores de Lampião. Essa chacina de Barracão, em 1897, apesar de não ter nada a ver com o cangaço de Lampião, que foi uma coisa posterior, coincidentemente, aconteceu no mesmo ano de nascimento do Lampião. O Virgulino Ferreira, o famoso Lampião, nasceu em 1897, no mesmo ano da chacina de Barracão. Algumas ligações históricas desse fato podem ser feitas, umas até pitorescas. Uma de cunho pessoal, que é o fato do Dr. Sérgio Loreto ter sido inimigo político do meu bisavô, o capitão Inácio Rodrigues Bermudes, na política de Santa Leopoldina, aqui uma cidade vizinha a Santa Teresa. E lá em Recife existe uma praça com o nome do Dr. Sérgio Loreto. Essa praça, ela fica em frente à sede do Galo da Madrugada,
Galo da Madrugada é considerado o maior bloco de carnaval do mundo, com sede em Recife, em Pernambuco. A Praça Sérgio Loreto hoje é mantida pelo Galo da Madrugada. Assim como Olinda, Recife também tem fama de carnaval dos seus bonecos, né? E a cidade de Santa Leopoldina, onde o Dr. Sérgio Loreto foi prefeito, muito antes de ter sido o investigador da chacina de Barracão, também é famosa hoje com seu carnaval de bonecos, produzidos por um artesão chamado Bebeto Artesão. Isso mostra como os fatos históricos se interligam e você pode fazer pontes e comparações com vários fatos ao mesmo tempo a partir de um fato como esse, que foi a Guerra do Calhau, a chacina de Barracão, ocorrida aqui em São João de Petrópolis, iniciando na noite de 1º de novembro de 1897. É um negócio muito sério que hoje em dia a gente não admite isso, mas aconteceu, né? E agora a gente tem de relatar.